Meu nome é Sebastiana, mas por muito tempo eu fui apenas Tiana para o mundo. Nasci em um pequeno vilarejo cercado por montanhas e plantações de café, no interior de Minas Gerais. Cresci em uma casa de madeira simples, com chão de terra batida, onde o único luxo era um fogão a lenha que mantinha tudo quente nas noites frias. Minha mãe costumava dizer que documentos eram para quem queria sair do campo. Você não precisa disso, Tiana. Aqui somos todos iguais. Eu acreditava nela. Afinal, nunca saí do vilarejo e ninguém parecia notar minha ausência nos registros. Eu era apenas mais uma entre muitos, invisível, mas viva. Mas essa história não é sobre a infância tranquila que vivi. É sobre o momento em que tudo mudou. E eu percebi que sem um nome no papel, você não é nada. Antes de continuar, me diga, de onde você está ouvindo essa história? Quero saber quem está aí comigo, porque o que eu vivi não foi fácil. A primeira vez que senti o peso da invisibilidade foi quando minha mãe partiu. Eu tinha 15 anos. Ela fez uma trouxa com suas poucas roupas e saiu de casa sem olhar para trás. Cuida dos seus irmãos, Tiana. Foi tudo o que ela disse. Não deixou um motivo, nem um adeus. Foi nesse dia que descobri o que era estar sozinha. Com a partida dela, a responsabilidade caiu sobre mim. Eu era a mais velha de 5 irmãos e ninguém na vila parecia se importar com o que acontecia conosco. Fazia de tudo para conseguir comida. Lavava roupas para os vizinhos, ajudava nas colheitas. Mas por mais que eu me esforçasse, havia dias em que não tínhamos o que comer. As pessoas me tratavam com desprezo. Certa vez, fui até a casa de um fazendeiro pedir por um pouco de feijão. Ele me olhou de cima a baixo e riu. Você nem existe no papel, menina. Quem vai confiar em você? Saí de lá com as mãos vazias e o coração pesado. Para ele, eu não era ninguém. Naquela noite, enquanto colocava meus irmãos para dormir, pensei nas palavras do fazendeiro. Será que ele estava certo? Sem um documento, eu realmente não era ninguém? O medo começou a crescer dentro de mim. O que seria de nós? Como eu cuidaria deles sem o mínimo de respeito da comunidade? Os dias se arrastavam e eu fazia o possível para manter a dignidade. Um dia, enquanto lavava roupas no rio, conheci Mariana, uma jovem da vila que parecia diferente das outras pessoas. Ela não me olhou com pena. Pelo contrário, sorriu e disse: Você tem uma força que ninguém tem, Tiana. Aquilo ficou na minha cabeça. Mariana era filha de uma professora que vivia na cidade vizinha. Ela começou a aparecer no rio com frequência, trazendo histórias e notícias do mundo fora da vila. Para mim, era como ouvir sobre outro planeta. Você devia ir até a cidade, Tiana, ela sugeriu um dia. Você merece ser reconhecida. A ideia parecia impossível. Como eu, sem dinheiro e sem um nome no papel, poderia sair da vila? Mariana, no entanto, não desistiu. Se você não tem um nome, então crie um para si mesma, ela dizia. Essas palavras ecoavam na minha mente. Talvez eu pudesse lutar para existir. Talvez eu pudesse ser alguém. O primeiro passo foi juntar moedas. Todo o troco que eu recebia das roupas lavadas era guardado em um pote, escondido debaixo da cama. Não contei para ninguém, nem para meus irmãos. Cada centavo guardado era um pedaço da minha esperança. Eu não sabia quanto tempo levaria, mas não podia desistir. Com o tempo percebi que as pessoas da vila não me ajudariam. Elas estavam tão presas às próprias dificuldades que não tinham espaço para mais ninguém. Era um lugar de sobrevivência, não de compaixão. Isso me fez sentir ainda mais determinada. Eu precisava sair dali, por mim e pelos meus irmãos. Um dia a oportunidade chegou. Mariana apareceu com a notícia de que um carroceria passaria pela vila em direção à cidade. Essa é sua chance, Tiana, ela disse. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Peguei o pote com as moedas, me despedi dos meus irmãos e prometi que voltaria com boas notícias.
A viagem até a cidade foi desconfortável, mas cada solavanco me deixava mais perto do meu objetivo. Quando cheguei, fiquei assustada. Era tudo tão grande, tão diferente. As ruas eram cheias de gente e eu me senti mais invisível do que nunca. Mas precisava ser forte. O cartório era o meu destino. Entrei no cartório com as mãos trêmulas. Expliquei minha situação ao atendente, mas ele não parecia interessado. Sem testemunhas não podemos fazer nada, foi o que ele disse. Meu coração afundou. Sem ninguém para confirmar quem eu era, como poderia ter um documento? Aquela viagem parecia ter sido em vão. Enquanto andava pelas ruas da cidade, tentando segurar as lágrimas, encontrei um senhor idoso vendendo legumes na calçada. Ele me chamou. Você não é a filha do João da Vila dos Montes? Meu coração deu um salto. Ele conhecia meu pai. Aquele homem poderia ser a chave para o meu documento. Contei minha história para ele. O homem, chamado Joaquim, ouviu atentamente e concordou em me ajudar. Seu pai era um bom homem. Se ele estivesse aqui, não deixaria você passar por isso, ele disse. Pela primeira vez, senti esperança. Talvez eu pudesse finalmente ter um nome. Voltamos ao cartório no dia seguinte. Joaquim testemunhou por mim e o atendente finalmente começou a preencher os papéis. Quando a certidão de nascimento foi assinada, lágrimas escorreram pelo meu rosto. Pela primeira vez na vida, eu existia oficialmente. Eu era Sebastiana. Quando saí do cartório com minha certidão nas mãos, o mundo parecia diferente. Era como se eu tivesse ganhado uma nova vida. Aquelas folhas de papel, preenchidas com o meu nome, representavam mais do que um registro. Elas eram minha voz. Pela primeira vez eu podia dizer, eu sou Sebastiana, e o mundo teria que ouvir. A caminhada de volta para a vila foi cheia de pensamentos. Eu me perguntava o que mudaria a partir daquele dia. Será que as pessoas da vila me tratariam diferente? Será que meus irmãos entenderiam o que aquilo significava? E, acima de tudo, será que eu seria capaz de usar meu nome para construir um futuro melhor? Quando cheguei em casa, fui recebida com abraços apertados dos meus irmãos. Eles não entendiam o que uma certidão de nascimento significava, mas sabiam que era importante. Olhei para eles e prometi. A partir de hoje, nada será como antes. Eu não sabia como, mas tinha decidido que nossa vida mudaria. Os primeiros dias foram desafiadores. O nome no papel não trazia comida para a mesa, mas abriu portas que antes estavam fechadas. Comecei a trabalhar em uma cooperativa de café na cidade, onde me pagavam um salário justo. Era a primeira vez que eu recebia algo digno pelo meu esforço. Aos poucos, a situação em casa começou a melhorar. Com o dinheiro do trabalho, consegui comprar comida e roupas para meus irmãos. Pela primeira vez, sentia que tínhamos um pouco de estabilidade. Mas havia outra coisa que crescia dentro de mim. A vontade de ajudar outras mulheres como eu. Na vila, muitas mulheres viviam como eu havia vivido. Sem documentos, sem direitos, invisíveis. Decidi que, com o pouco que eu tinha, tentaria fazer a diferença. Comecei a organizar pequenos encontros, onde explicava o que aprendi no cartório e como elas poderiam lutar por seus direitos. No início, foi difícil convencer as pessoas a participarem. Elas achavam que eu estava sonhando alto, que ninguém se importava com mulheres pobres e sem nome. Mas aos poucos, uma a uma, elas começaram a aparecer. Cada história que eu ouvia me lembrava da minha própria jornada. Foi numa dessas reuniões que conheci Rosa, uma senhora que havia vivido décadas sem documentos. Quando perguntei seu nome, ela apenas deu de ombros e respondeu: "Pode me chamar de qualquer coisa." Aquilo partiu meu coração. Decidi que faria de tudo para ajudá-la a recuperar sua identidade. Acompanhei Rosa ao cartório, assim como Joaquim havia feito comigo. Expliquei sua situação ao atendente e garanti que ela tinha testemunhas que poderiam confirmar sua história. Depois de semanas de luta, ela finalmente conseguiu sua certidão de nascimento. O sorriso no rosto de Rosa foi a maior recompensa que eu poderia receber. A partir daquele momento,
entendi que meu propósito era maior do que apenas sobreviver. Eu queria criar um mundo onde ninguém precisasse lutar tanto para existir. Um mundo onde mulheres como Rosa e eu fossem vistas, ouvidas e respeitadas. Esse se tornou o meu sonho, e eu estava disposta a fazer o que fosse preciso para realizá-lo. Cada dia era uma nova batalha. Algumas mulheres tinham medo de enfrentar a burocracia, outras achavam que não valia a pena. Mas eu continuava insistindo. Dizia a elas o que Mariana me disse um dia: se você não tem um nome, então crie um para si mesma. Essas palavras eram meu mantra. Com o passar do tempo, mais mulheres começaram a aparecer. Algumas vinham de vilas ainda mais remotas, trazendo histórias de abandono, fome e luta. Eu as acolhia como podia, oferecendo não só ajuda prática, mas também esperança. Cada nome registrado era uma vitória coletiva. Em um desses encontros, ouvi uma jovem dizer: "Você mudou minha vida, Tiana." Aquilo me pegou de surpresa. Olhei para ela e respondi: "Não, querida. Você mudou a sua vida. Eu só te mostrei que era possível." Essa frase se tornou meu lema. Eu não dava nomes a ninguém. Eu apenas os devolvia. O trabalho não era fácil. Enfrentei resistência de autoridades e até mesmo de alguns homens na vila que achavam que meu movimento era inútil. Mas eu não parava. Cada vitória, por menor que fosse, me dava mais forças para continuar. Eu sabia que estava no caminho certo. Hoje, olhando para trás, vejo o quanto cresci. A garota que lavava roupas no rio, que era chamada de ninguém, se tornou uma mulher que lutava pelos outros. E tudo isso começou com um gesto simples. Uma pessoa que acreditou em mim quando eu mesma tinha desistido. Joaquim me deu meu nome e eu o usei para criar algo maior. Se você está ouvindo essa história até aqui, quero que saiba: a luta vale a pena. Não importa o quanto pareça impossível, sempre há uma saída. Fique comigo até o final, porque essa história tem algo especial guardado para você. Não desista. Os dias passavam e minha luta continuava. Embora eu já tivesse conquistado meu nome, sabia que outras mulheres ainda viviam na sombra da invisibilidade. Cada encontro, cada conversa, era uma nova oportunidade de inspirar e transformar. Mas eu também tinha medo. Será que meu esforço realmente mudaria alguma coisa? Foi em um desses dias que conheci Joana, uma mulher com uma história tão difícil que fez meu coração apertar. Ela era mãe de 4 filhos e nunca havia sido registrada. Trabalhava em troca de comida e morava em uma casinha de barro que mal resistia à chuva. Ela veio até mim com lágrimas nos olhos, pedindo ajuda. "Eu só quero que meus filhos tenham um futuro melhor, dona Sebastiana," ela disse, segurando as mãos com força. Aquilo me lembrou da minha própria história. Vi nos olhos dela o mesmo desespero que senti tantas vezes. Prometi a ela que faríamos o possível para mudar aquela situação, e minha determinação cresceu ainda mais. Levei Joana até a cidade para iniciar o processo de registro. Assim como aconteceu comigo, as primeiras tentativas foram frustrantes. O cartório exigia documentos e testemunhas que ela não tinha. Mas eu sabia que não podíamos desistir. Cada porta fechada era um empurrão para encontrarmos outra saída. Depois de semanas de luta, encontramos um parente distante que aceitou testemunhar por ela. O dia em que Joana segurou sua certidão foi inesquecível. Suas mãos tremiam e lágrimas escorriam pelo rosto. "Agora eu existo," ela disse com um sorriso que iluminou a sala. Aquilo me deu forças para continuar. Enquanto ajudava outras mulheres, também enfrentava meus próprios desafios. A vila era um lugar conservador e nem todos apoiavam meu trabalho. Alguns homens diziam que eu estava enchendo a cabeça das mulheres com ideias modernas. Mas eu sabia que era mais do que isso. Eu estava devolvendo a elas o direito de serem vistas. Apesar das críticas, outras pessoas começaram a se unir à minha causa. Mariana, que sempre foi uma amiga fiel, passou a organizar encontros comigo.
Ela trazia histórias de mulheres de outras vilas, aumentando ainda mais nosso alcance. Não era fácil, mas cada nova mulher registrada era uma vitória. Houve momentos em que duvidei de mim mesma. Será que o que eu fazia realmente fazia diferença? Em uma noite fria, enquanto sentava sozinha na varanda, olhei para o céu estrelado e me lembrei das palavras de Joaquim. Se você tem um nome, você tem uma história. Decidi que essa história precisava ser contada. Para dar mais força ao nosso trabalho, comecei a registrar tudo. Escrevia as histórias das mulheres que ajudávamos, registrava os desafios e as vitórias. Minha ideia era criar um arquivo para que ninguém esquecesse o quanto lutamos. Um dia, essas histórias seriam ouvidas além da vila. Uma das histórias que mais me marcou foi a de Lourdes, uma senhora de 70 anos que nunca teve documentos. Quando perguntei por que ela nunca tentou se registrar, ela respondeu: porque ninguém nunca perguntou meu nome. Aquilo partiu meu coração. Decidi que ela seria a nossa próxima vitória. Levei Lourdes até o cartório, onde mais uma vez enfrentamos a burocracia. Mas depois de muitas idas e vindas, ela finalmente conseguiu sua certidão. Quando saímos do cartório, ela segurou meu braço e disse: agora eu tenho um nome. Obrigada. Aquilo me mostrou que cada esforço valia a pena. Essas conquistas começaram a chamar a atenção além da vila. Pessoas de outras cidades começaram a nos procurar, pedindo ajuda para registrar parentes e amigos. O que começou como um pequeno movimento se tornou algo maior do que eu poderia imaginar. Nosso trabalho estava se espalhando, mas o crescimento trouxe novos desafios. Precisávamos de mais recursos, mais pessoas para ajudar. Decidi visitar outras comunidades, compartilhando minha história e pedindo apoio. Em cada lugar que passava, encontrava mulheres com histórias tão difíceis quanto a minha. A luta nunca parecia acabar. Mesmo assim, eu nunca desistia. Cada rosto que via, cada nome registrado, era uma vitória contra o esquecimento. Às vezes eu olhava para minha certidão de nascimento e lembrava de como tudo começou. Era incrível pensar que um dia eu fui uma menina sem nome e sem voz. Agora eu era uma voz para tantas outras. Se você está acompanhando essa história até aqui, eu gostaria de pedir um favor. Se inscreva e deixe seu comentário. Quero saber o que você faria no meu lugar e se acredita que o que estamos fazendo pode realmente mudar o mundo. Sua opinião importa, assim como o nome de cada pessoa que ajudamos. Com o crescimento do nosso trabalho, comecei a perceber algo maior. Não era só sobre ter um nome, mas sobre ter dignidade. Cada mulher que ajudávamos trazia uma história de luta, abandono e resistência. Eu me via em cada uma delas, e isso me dava forças para continuar, mesmo quando o cansaço tomava conta. Uma das histórias que mais me marcou foi a de Carla, uma jovem mãe que chegou à vila com os filhos pequenos, fugindo de um marido abusivo. Ela não tinha documentos, nem eles. Sem isso, não conseguia emprego, nem ajuda. Quando me procurou, seus olhos estavam cheios de medo, mas também de esperança. Carla me contou sobre as noites que passou dormindo no chão de um galpão abandonado, alimentando os filhos com o pouco que conseguia pedir. Ela disse: só quero que meus meninos tenham uma vida melhor. Aquilo me partiu o coração. Prometi a ela que faríamos tudo para ajudá-los a ter uma identidade. Levá-la ao cartório foi um desafio. Ela estava nervosa, com medo de ser julgada. Quando o atendente pediu sua história, Carla engoliu em seco. Eu segurei sua mão e disse: você não precisa ter vergonha. Essa é a sua história, e ela importa. Aos poucos, ela foi se abrindo, contando tudo. O processo demorou semanas, mas finalmente Carla e seus filhos foram registrados. Quando ela recebeu os documentos, caiu de joelhos e chorou. Agora eles têm um futuro, disse, abraçando os pequenos. Foi nesse momento que percebi: cada registro era mais do que um nome, era uma nova chance de vida. Ao mesmo tempo, comecei a enfrentar resistência de autoridades locais.
Algumas pessoas diziam que meu trabalho estava atrapalhando os processos do cartório. Outras insinuavam que eu estava dando falsas esperanças às mulheres. Mas eu sabia que não podia parar. Cada nome registrado era uma batalha vencida. Com o tempo conseguimos formar um grupo maior. Mulheres que já haviam sido ajudadas voltaram para contribuir. Elas queriam retribuir o que haviam recebido. Era emocionante ver a união crescer. O que começou como um esforço solitário se tornou uma rede de apoio poderosa, capaz de alcançar cada vez mais pessoas. Entre as mulheres que se juntaram a nós estava Lourdes, a senhora que nunca teve documentos até os 70 anos. Ela dizia: agora que eu tenho um nome, quero ajudar outras a terem o delas. Sua energia era contagiante. Ela se tornou uma das nossas maiores apoiadoras, trazendo mulheres de longe para se registrarem. A jornada não era fácil. Muitas vezes, voltava para casa exausta, com dores no corpo e preocupações na mente. Mas cada sorriso, cada palavra de gratidão, me fazia lembrar por que comecei tudo isso. Eu não estava apenas lutando por mim, estava lutando por todas nós. Foi durante um encontro que uma jovem me perguntou: Dona Sebastiana, a senhora nunca pensou em desistir? Sorri e respondi: pensei sim, mas quando olho para cada rosto aqui, percebo que não posso. Se eu desistir, quem vai continuar? A sala ficou em silêncio e senti que aquelas palavras ecoaram nos corações. Nosso trabalho começou a atrair a atenção de pessoas fora da vila. Um jornalista de uma cidade grande veio fazer uma reportagem sobre nós. Ele ouviu nossas histórias e as publicou em um jornal. De repente, recebíamos cartas e mensagens de apoio de lugares que nunca imaginamos alcançar. Nossa luta estava se espalhando. Com essa visibilidade, surgiram novos desafios. Precisávamos de recursos para continuar, mas também tínhamos medo de que o trabalho perdesse sua essência. Eu sabia que, acima de tudo, precisávamos manter o foco. Cada mulher registrada era uma vitória, e não podíamos nos perder nos números. Lembro de um momento especial quando recebi uma carta de uma mulher idosa que vivia no Nordeste. Ela dizia: li sua história no jornal e vi a mim mesma. Obrigada por lutar por todas nós. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. Era um lembrete de que nossa luta era muito maior do que eu. À medida que nossa rede crescia, também crescia a minha responsabilidade. Comecei a pensar no futuro. Quem continuaria o trabalho quando eu não estivesse mais aqui? Decidi começar a treinar outras mulheres para que elas assumissem a liderança. Era minha forma de garantir que a luta não parasse. Naquele momento percebi que minha missão era maior do que eu imaginava. Não era só sobre documentos ou nomes, era sobre devolver dignidade, voz e poder às mulheres. Era sobre mostrar que todas nós temos o direito de existir e ser ouvidas. E enquanto houvesse uma mulher invisível, a luta continuaria. Se você está aqui até agora, quero que saiba: sua história importa. Nunca deixe que digam o contrário. E se você conhece alguém que precisa ser visto, estenda a mão. Juntos, podemos mudar muito mais do que imaginamos. Deixe seu comentário e me diga: quem você ajudaria a ser reconhecido? À medida que o trabalho crescia, minha relação com a vila também mudava. As pessoas que antes me olhavam com desconfiança começaram a me respeitar. Agora, quando andava pelas ruas, as mulheres me chamavam pelo nome. Cada bom dia, Dona Sebastiana, era como um lembrete de que eu havia conquistado meu lugar. Mas essa jornada trouxe desafios que eu nunca imaginei enfrentar. Não era só sobre registrar nomes, era sobre lutar contra um sistema que há anos deixava as mulheres invisíveis. Em uma reunião na cidade, um funcionário público me disse: você está se metendo onde não deve. Essas palavras ecoaram na minha mente. Eu sabia que estava incomodando. O trabalho que fazíamos era pequeno, mas causava impacto. Muitas vezes as autoridades não queriam lidar com pessoas sem documentos porque isso expunha as falhas do sistema. Mas isso só me dava mais força. Eu não lutava por números.
Lutava por pessoas. Foi nesse momento que decidi expandir nossa rede. Começamos a ensinar outras mulheres a ajudarem em suas comunidades para que o trabalho não dependesse apenas de mim. Era lindo ver como cada uma delas trazia sua própria história e força para as boas da causa. Eu não estava mais sozinha. Uma das mulheres que se destacou foi Ana, uma professora que vivia em um povoado isolado. Quando ouvi sua história, fiquei emocionada. Mesmo sem documentos por muitos anos, ela dedicou sua vida a ensinar crianças. Disse que só conseguiu se registrar porque ouviu falar do nosso trabalho em uma rádio local. Ana começou a organizar encontros no povoado, inspirada pelo que fazíamos na vila. Ela me chamou para participar de um deles e o que vi lá me marcou para sempre. Mulheres e homens reunidos em um galpão simples, compartilhando histórias de luta e resistência. Era a prova de que nosso trabalho estava criando raízes. Durante o encontro, uma mulher idosa levantou a mão e disse: "Por anos eu achei que meu nome não importava, mas agora vejo que ele é tudo o que eu tenho." Aquelas palavras me tocaram profundamente. O nome dela, que antes estava esquecido, agora estava registrado e carregado de significado. Apesar das vitórias, também enfrentamos perdas. Algumas mulheres não conseguiam concluir o processo por falta de testemunhas ou documentos mínimos. Cada caso desses era um golpe no coração. Mas mesmo assim, prometíamos que não desistiríamos. Cada tentativa era um passo à frente, e elas sabiam que não estavam sozinhas. Uma das maiores lições que aprendi foi que nossa luta não era só prática, era também emocional. Muitas dessas mulheres carregavam anos de dor e silêncio. Nosso trabalho não era apenas registrar nomes, mas devolver dignidade. E dignidade, eu aprendi, é algo que transforma vidas. Às vezes, quando voltava para casa depois de um dia cansativo, me sentava na varanda e pensava em tudo o que havíamos conquistado. A vila, que antes parecia tão pequena e esquecida, agora era um lugar de esperança. Cada casa tinha uma história, e cada história era um pedaço da nossa luta. Um dia, recebi a visita de uma mulher que veio de muito longe, apenas para me agradecer. Ela segurava um envelope com sua certidão de nascimento e disse: "Isso não teria acontecido sem você." Eu sorri e respondi: "Isso só aconteceu porque você nunca desistiu." Esse era o verdadeiro espírito do nosso trabalho. Com o tempo, comecei a perceber que nossa rede era mais do que um movimento. Era uma família. Nós compartilhávamos dores, vitórias e sonhos. Cada mulher que ajudávamos se tornava parte de algo maior. E isso, para mim, era o mais importante. Saber que ninguém mais precisava lutar sozinha. A maior vitória veio quando conseguimos pressionar as autoridades locais a simplificar o processo de registro. Agora, mais mulheres podiam ser atendidas sem tantas barreiras. Foi um marco para a nossa causa. Mas mesmo assim, eu sabia que ainda havia muito a fazer. Nosso trabalho estava apenas começando. Cada nova conquista me lembrava do dia em que entrei naquele cartório pela primeira vez. Eu era apenas uma menina sem nome, sem voz, mas com um coração cheio de esperança. Hoje, eu vejo o quanto aquela esperança cresceu. Ela não era só minha, era de todas nós. Se você chegou até aqui, quero que saiba que sua história importa. Nunca deixe que alguém diga o contrário. E se você conhece alguém que precisa de ajuda, estenda a mão. Juntos, podemos criar um mundo onde ninguém seja invisível. Deixe seu comentário e me diga o que você achou dessa jornada. Ao longo dos anos, percebi que a minha história era muito mais do que o registro de um nome. Era a prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar luz. Cada mulher que ajudei, cada história que ouvi, tornou-se parte de mim. E enquanto elas ganhavam seus nomes, eu ganhava um propósito. Mas a luta nunca foi fácil. Mesmo depois de tantas conquistas, ainda havia quem duvidasse de nós. Algumas pessoas diziam que nosso trabalho era pequeno demais para fazer diferença. Outras simplesmente ignoravam. Mas eu sabia que cada nome registrado era uma vida transformada, e isso bastava para continuar.
Foi em um desses dias de dúvidas que recebi uma carta de uma mulher chamada Beatriz. Ela escrevia de uma cidade distante, contando como leu sobre nosso trabalho, e decidiu lutar pelo próprio registro. Agora eu existo no papel e no mundo, dizia a carta. Aquelas palavras renovaram minha força. Com o tempo, nossas histórias começaram a se espalhar. Jornais, rádios e até programas de televisão começaram a falar sobre o movimento. Não era sobre mim, mas sobre todas as mulheres que, como eu, lutaram para serem vistas. Nossa causa estava inspirando pessoas que eu nunca imaginaria alcançar. Lembro de uma visita que fiz a uma comunidade no interior. Lá, encontrei uma menina chamada Clara, de apenas 10 anos. Ela vivia com a avó, sem documentos, sem escola, sem futuro. Quando entregamos sua certidão, os olhos dela brilhavam de alegria. Agora eu posso estudar, disse. Foi nesse momento que percebi o impacto do que fazíamos. Apesar das vitórias, sabia que minha jornada estava chegando ao fim. Minha saúde já não era a mesma, e o cansaço das longas viagens começava a pesar. Mas isso não me desanimava. Pelo contrário, me fazia pensar no legado que queria deixar. Minha missão era garantir que o trabalho continuasse, mesmo sem mim. Foi então que decidi escrever um livro. Queria registrar tudo o que vivi, as histórias que ouvi e as lições que aprendi. Não era só um relato da minha vida, mas um manual de esperança para quem ainda luta por um lugar no mundo. Cada página era escrita com o coração, para que ninguém mais se sentisse invisível. Enquanto escrevia, me lembrei de Joaquim, o homem que testemunhou por mim no cartório tantos anos atrás. Fiquei pensando em como um gesto tão simples mudou minha vida para sempre. Decidi dedicar o livro a ele, porque sem sua bondade, nada disso teria sido possível. Joaquim me deu um nome e eu devolvi isso a tantas outras. Na publicação do livro, a emoção tomou conta. Pessoas de várias partes vieram para o lançamento, incluindo muitas das mulheres que ajudei ao longo dos anos. Ver aqueles rostos sorrindo, cada um com sua própria história de superação, foi a maior recompensa que eu poderia receber. Ali, eu soube que tinha cumprido minha missão. Hoje, enquanto escrevo essas palavras, sinto uma paz que nunca conheci antes. Minha luta não foi em vão. Cada nome registrado, cada mulher que encontrou sua voz, é uma vitória contra o esquecimento. E enquanto houver pessoas dispostas a continuar essa jornada, sei que nossa causa viverá para sempre. Minha história não termina aqui. Ela continua nas mãos de cada mulher que ajudei, de cada pessoa que acredita na importância de ser visto. E se você está ouvindo isso, quero que saiba. Sua história também importa. Nunca deixe que digam o contrário. Lute, persista e, acima de tudo, acredite em si mesmo. Se você chegou até o final, eu gostaria de saber: o que essa história significa para você? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Porque no final das contas, somos todos parte de algo maior. E juntos, podemos criar um mundo onde ninguém seja invisível. Eu sou a Tiana e essa foi minha história.